A inovação passar despercebida. Essa era a orientação de William Boeing aos funcionários. A empresa estava fabricando algumas das aeronaves mais modernas da história. Em 1930, sob a bandeira da United Aircraft, eles lançaram um avião com apenas um par de asas inteiramente de metal chamado Monorail. Esse monoplano possuía um trem de pouso retrátil, fuselagem aerodinâmica e era 2 vezes mais veloz do que os biplanos da era anterior. Quase imediatamente, a Boeing começou a trabalhar em outro avião com um design ainda mais revolucionário. O Boeing 247 foi, de muitas maneiras, o primeiro avião comercial de passageiros moderno. Ele foi o destaque da Exposição Universal de 1933 em Chicago, batizada de Século do Progresso. O Boeing 247 tinha hélices de passo variável, cabines aquecidas, trem de pouso retrátil, sistema antigelo nas asas e na cauda e piloto automático. Tinha toda a tecnologia desenvolvida no final dos anos 1920 e começo da década de 1930. Esse avião foi um grande avanço. E eles receberam uma encomenda de 60 unidades da United Airlines, que por acaso era uma empresa deles. Então, a United Aircraft de William Boeing, fabricante dos aviões, estava vendendo o 247 a outra divisão de sua holding, a United Airlines. Hoje em dia é estranho pensar que um fabricante de aviões também era dono da companhia aérea, mas naquela época não era tão estranho. Era um negócio pioneiro, e por que não dominar o mercado do produto que ele fabricava? As outras companhias aéreas tiveram de fazer fila e esperar até a United Airlines receber seus 60 aviões. Foi assim que William Boeing determinou como sua holding funcionaria. Por um lado, isso era muito bom. Porém, outras companhias aéreas, como a Trans World Airways, a grande rival, procuraram outros fabricantes e pediram: vocês podem fabricar um avião melhor? A TWA estava surgindo como uma companhia aérea transcontinental. Eles queriam entrar nesse novo ramo de aviões de passageiros. Depois de ignorados pela Boeing, eles foram ao Douglas e pediram que fabricasse aviões. TWA, American Airlines e KLM, todas recorreram à única empresa rival da Boeing, a Douglas Aircraft Company, fundada por Donald Douglas. O Donald Douglas deve ter sido um dos maiores gênios do século XX. E além disso, ele era charmoso, muito simpático, parecia um galã. E ele era um engenheiro brilhante que atraía as pessoas. Ele montou uma equipe que contava com alguns dos maiores engenheiros aeronáuticos, que foram para o ensolarado sul da Califórnia pela chance de trabalhar em uma das maiores companhias de aviação do mundo. A rivalidade entre a Boeing e a Douglas é a maior na história da aviação norte-americana. A Boeing ficou para trás da Douglas na aviação comercial porque, apesar da Boeing ser inovadora, ela não era tão inovadora assim. A Douglas aperfeiçoou as ideias da Boeing. O risco de ser um pioneiro é a concorrência usar seu modelo como protótipo, aprender com ele e depois desenvolver uma aeronave ainda melhor. Foi o que Douglas fez com o seu DC-1. O Douglas conseguiu decifrar o que tornava o design do 247 tão bom e foi bem além dele. Ele usava materiais diferentes, mais fortes e mais resistentes. Ele projetou um design mais refinado. Esse design passou por inúmeras horas de túnel de vento e desenvolvimento analítico. E de diversas maneiras eu considero o Douglas DC-1 o primeiro avião norte-americano projetado cientificamente. Era um avião fenomenal. E depois a Douglas acabou com a Boeing, com o DC-2 e o DC-3. Esses aviões acabaram com o Boeing 247. Eles dominaram a indústria da aviação. As companhias aéreas compraram centenas de DC-3. Os militares compraram milhares. Foi o fim do Boeing 247. Ninguém conhece esses números. O 247 é um avião que desapareceu de repente. Mas William Boeing era um homem de negócios. Ele aceitou o fracasso do 247. Ele criou a United Aircraft and Transport para sobreviver aos inevitáveis momentos difíceis da indústria da aviação. O avião comercial da Boeing não vendia, mas ele tinha a companhia aérea, a United, que transportava cada vez mais passageiros.
A fabricante do motor Pratt & Whitney ganhava dinheiro e ainda havia os contratos de correio aéreo. O transporte de correspondência continuava sendo a mina de ouro da indústria da aviação. Mas em 1934 foram esses contratos com as agências de correio que derrubaram o negócio que William Boeing havia construído com tanto cuidado. Na Grande Depressão, qualquer sucesso era suspeito. Ver algumas empresas sobrevivendo e até crescendo, enquanto outras iam à falência, tornava essas empresas, essas indústrias, um alvo. E as companhias que lucravam com contratos com o governo norte-americano eram os alvos mais fáceis. A United Aircraft Transport Corporation, em particular, por ser tão bem sucedida e por controlar 50% do mercado, as pessoas deduziram que esse dinheiro vinha de corrupção. No pelotão da frente estava o ambicioso senador Hugo Black, que acusou William Boeing e outros de conspirarem com o Departamento de Correios para ganharem os contratos de correspondência aérea. O senador Black insinuou que essas companhias estavam enriquecendo à custa dos contribuintes. Ele queria invalidar os contratos e dividir empresas como a United Aircraft Transport da Boeing. We cannot build up an aviation industry upon a rotten foundation. It is my judgment that this change will result in a thorough cleaning out of the aviation industry. It will be taken out of the hands of stock jobbers and promoters. O Black e os outros membros do Congresso norte-americano convocaram os executivos das companhias aéreas e fabricantes de aviões para uma audiência em Washington. Essas audiências eram tensas, eles eram hostis. William Boeing foi uma das pessoas chamadas para testemunhar. Ele foi interrogado por quase 6 horas e foi acusado de ter lucrado desonestamente com os contratos de correio aéreo. As concessões contratuais eram baseadas em segurança e eficiência, pela necessidade de dar as concessões a empresas que realmente podiam fornecer o serviço confiável que o correio aéreo demandava. E essas empresas transportavam as correspondências com segurança, sem acidentes. Ninguém levou isso em consideração. Praticamente a única voz contra o repentino ataque às companhias foi a do herói da aviação norte-americana, Charles Lindbergh. The most fundamental question in this situation, and that is whether or not these airlines have a right to trial before they are convicted. Não era um tribunal de verdade. O William Boeing nunca superou isso. Havia um clima de vamos derrubar os barões da aviação, e eu acho que não foi justo. Eles eram os pioneiros de uma nova tecnologia, e o correio aéreo era um negócio muito perigoso. Eles praticamente inventaram esse sistema. Eu acho que o William Boeing teve razão de se sentir incriminado injustamente. Mas a punição dada pelo Congresso foi rápida e dramática. Eles decidiram que a fusão que havia sido feita entre as fabricantes de aviões e as companhias aéreas que transportavam passageiros e cargas por todo o país, essa fusão concentrava poder demais nas mãos de poucas empresas. Então o Congresso determinou que essas companhias fossem divididas. Hoje em dia seria o equivalente ao governo federal interferir e obrigar as empresas norte-americanas de computadores a se dividirem para os fabricantes de computadores não poderem vendê-los. Então a nova regra era: você não pode ser um fabricante de aviões e ter uma companhia aérea. Essa decisão causou uma divisão na holding de Boeing, construída com tanto cuidado, e outras companhias do ramo. Basicamente, os fabricantes norte-americanos de aeronaves, e especialmente as companhias de transporte aéreo, foram punidos pelo sucesso. Eles foram punidos por terem feito o seu trabalho bem demais. Aquilo foi uma tremenda injustiça. O presidente Franklin Roosevelt foi ainda mais longe. Ele ordenou que o diretor-geral dos Correios cancelasse todos os contratos de correspondência aérea. O presidente Roosevelt anulou os contratos em vigor e disse: eu vou tirar todos os contratos de correio aéreo das companhias norte-americanas. Deixarei o exército americano fazer esse trabalho. O plano foi um desastre desde o começo. A Força Aérea do Exército Norte-Americano não tinha os aviões, não tinha treinamento ou experiência. E em pouco tempo aconteceram 12 fatalidades e mais de 60 acidentes, com o Exército tentando fazer o correio aéreo.
Eles quase destruíram o sistema de transporte aéreo que havia sido implementado nos Estados Unidos. E não serviu de consolo o fato de, poucos meses depois, Roosevelt reconhecer seu erro e voltar atrás. Nesse momento, a companhia de William Boeing já estava sendo dividida. Construir aeronaves modernas era mais fácil do que construir corporações modernas. William Boeing disse para si mesmo: quer saber, eu vou sair dessa, vou largar o negócio, nunca mais me chame. Foi um desfecho surpreendente para uma carreira extraordinária. Ele vendeu todas as suas ações e abandonou o ramo da aviação para sempre.